Olá, boa tarde, meu povo. Tudo bem aí com vocês? Graças a Deus, né? Nós cremos aí que é motivo de alegria, né? Logo, logo, essa situação que estamos vivendo aí com essa pandemia, se Deus permitir, vai terminar, né? E isso é motivo de alegria, de poder voltar à vida normal, de receber as visitas aí, né? Então, eu creio que vai ser um tempo muito bom para todos nós, né? Vamos continuar pedindo a Deus, né, por isso, para que logo a gente esteja livre dessa doença. Mas, amados, estamos aqui mais uma vez, quarta-feira, né, para falar um pouquinho da palavra de Deus, para ouvirmos um cântico, falar também com Deus através da oração, né? Então, é um momento que nós temos aí para estarmos juntos na presença de Deus, né? E eu quero trazer nessa tarde para vocês dois versículos que estão na Bíblia. Quem escreveu foi Paulo, quando ele fez uma carta, né, para uma igreja, que é chamada a Igreja dos Filipenses. E Paulo escreve o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, amados, alguma coisa que nós sabemos muito que acontece, mas muitas vezes não sabemos como tratar na nossa vida, né? Durante a nossa vida nós passamos por muitas experiências, né? Muitas delas são boas, né? Mas muitas delas também são experiências ruins, né? Todos nós temos isso. Muitas pessoas ficam presas a esse passado de experiências ruins que viveram, né? E isso se torna um trauma na vida dessas pessoas. Essas experiências negativas acabam paralisando a vida das pessoas, né? Isso é o que nós chamamos de depressão. Quando as pessoas têm experiências ruins, que são traumatizantes, e isso fica na mente dessas pessoas, impedem essas pessoas de continuarem a sua vida, de prosseguirem a sua vida normalmente, né? Então isso nós chamamos de depressão, que é alguma coisa que está muito presente nas nossas vidas, está muito presente no nosso século, né? A questão da depressão, da tristeza, da angústia por coisas que nós vivemos de ruim nessa vida, né? Essas experiências ruins, amados, marcam a nossa vida, né? E podem estar, então, afetando aí o nosso presente e também o nosso futuro, porque nos impossibilitam de viver. Isso pode ser por várias causas, né? Então, nós temos pessoas que estão presas ao passado por perda de entes queridos, né? Isso é um trauma, dependendo da idade e da situação pelas quais nós passamos, é um trauma angustiante na nossa vida e que muitas vezes nos paralisa por muito tempo. Outra coisa que nós passamos de ruim são as traições, né? Pessoas que nós queríamos muito bem, que eram nossos amigos, às vezes parceiros, e a gente se decepciona com eles, com traições, né? Então isso também nos afeta negativamente e nos paralisa, né? No presente e no futuro também. Talvez você tenha sido vítima também de um acidente, né? Isso também traz muitos traumas, né? Acidentes, né? Que muitas vezes marcam o resto da vida da gente, né? E a gente se angustia, continua se angustiando com isso depois que o fato aconteceu. Outra coisa que pode acontecer é um ato de violência, né? Isso nos nossos dias tem sido muito comum. Atos de violência contra a nossa vida. Então o medo nos paralisa. Então nós estamos vivendo o presente sempre na expectativa de que aquilo que aconteceu no passado volte a acontecer de novo.
e isso nos paralisa, nos impede de seguir adiante, né? Uma humilhação que a gente sofreu, vergonha, né? Também traz muito trauma, tá? Dificuldades financeiras pelas quais nós passamos, e isso continua afetando a nossa vida de maneira que a gente não vive mais sossegado, sempre preocupado com as finanças, porque já tivemos uma experiência ruim no passado. Um desafeto com alguém, né? Uma briga, alguma coisa que acabou com uma amizade, né? Ou com um companheirismo, ou então com uma relação familiar, um desafeto que ainda continua trazendo tristeza ao nosso coração e à nossa vida, né? A verdade, amados, que é revelada aqui na palavra de Deus, é que Ele não quer que você continue vivendo dessa forma, que você continue preso aí ao seu passado e essas experiências ruins. A vontade de Deus para as nossas vidas é que você supere essa dor e que você continue prosseguindo, né? Paulo vai dizer aí, prossigo para o alvo, né? Então esse é o desejo de Deus, isso é o que nos revela o texto aqui de Paulo para as nossas vidas. Ele quer que nós continuemos a viver esta vida aqui. Ele pode curar, sim, as nossas feridas, os nossos traumas do passado, né? As feridas emocionais que nos afetaram, e pode fazer você se lembrar de tudo o que passou nessa vida, sem, porém, que haja dor e tristeza. Essas coisas não vão desaparecer da nossa mente por encanto, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Está dizendo para esquecer, mas a questão aqui não é esquecer definitivamente aquilo que aconteceu, não. As nossas experiências constroem a nossa vida, fazem parte da nossa vida, mesmo as ruins. Mas ele vai fazer alguma coisa diferente. Isso vai continuar sendo lembrado, mas não vai nos trazer dor, não vai nos trazer mais tristeza e nem muito menos nos paralisar. É isso que a palavra está trazendo para nós aqui, né? Nessa tarde. O seu passado ruim não pode te paralisar e impedir que você continue experimentando o melhor de Deus para a sua vida. Deus quer fazer mais na sua vida e mais coisas boas. Mas se você estiver preso ao passado, isso não vai acontecer. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, revelada aqui em Paulo, através do apóstolo Paulo, né, é que Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, né? Ele diz assim, algumas atitudes que nós devemos tomar que estão no texto. Primeiro ele diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O aprendizado aqui é que precisamos parar de valorizar as experiências ruins por que nós passamos, para podermos continuar vivendo na esperança de coisas novas e belas que o Senhor tem para nos dar. Então, a receita de Paulo, a atitude que nós devemos ter, né, é parar de valorizar essas coisas. Nós damos muito valor a essas experiências ruins e isso continua marcando a nossa vida, nos entristecendo e nos paralisando. O texto ainda, né, ele diz esquecendo, né, e depois ele continua e diz o seguinte, avançando para as que diante de mim estão. Então é isso que Deus quer, que nós avancemos para as coisas novas que Ele tem por fazer nas nossas vidas. Você não passou só por momentos ruins, eu quero lembrar isso para você. Você não passou só por momentos ruins, por momentos tristes, por momentos difíceis. Com certeza, há momentos bons, há momentos abençoados, há momentos alegres também na sua vida. Isso todo mundo tem. O problema é que nós valorizamos muito as coisas ruins e nada as coisas boas que nós já vivemos. As bênçãos de Deus na nossa vida, a providência de Deus na nossa vida, muitas vezes não é valorizada, né? Além de não valorizar as experiências ruins, é preciso valorizar e se alegrar com as lembranças boas das ações de Deus nas nossas vidas e a nosso favor, né? Eu gosto muito de um hino. O hino tem, alguns irmãos aí que conhecem, né, vão lembrar, né? O hino diz o seguinte, conta as bênçãos
conta quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Então, esse hino quer dizer assim, que nós não paramos para contar as bênçãos que recebemos, nós esquecemos das coisas boas que Deus faz e muitas vezes valorizamos aquilo que aconteceu de ruim na nossa vida. E isso toma conta da nossa vida, isso nos entristece, isso nos paralisa, isso não nos deixa seguir à frente, isso não nos deixa ver as promessas de Deus na nossa vida, que Ele ainda tem por realizar. Então, conta as bênçãos, né? O hino está dizendo isso. Conta. Vá lá na sua vida passada também e veja quanto Deus já fez por você. Também há um outro texto na Palavra de Deus que eu também gosto muito, né? E que ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amados, de vez de ficarmos olhando para aquelas experiências ruins, para os traumas, né? Traga à sua memória, faça esse esforço de trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Em algum momento da nossa vida nós precisamos fazer, amados, uma faxina na nossa vida, na nossa mente, limpando aquelas experiências do passado que podem estar paralisando a nossa vida. E então podemos abrir o nosso coração para Deus e olharmos para as novas experiências que Ele tem para nós. Ele pode nos proporcionar muitas coisas boas ainda e precisamos viver nessa expectativa que Deus tem coisas novas, Deus tem coisas boas para a nossa vida. E Paulo termina o texto dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é isso? O que o apóstolo está querendo dizer aí? Ele está nos ensinando aqui, amados, que há algo maior, que há algo novo, há um prêmio que devemos buscar, né? Quando a gente está na expectativa de ganhar um presente que a gente quer muito, né? Isso motiva a nossa vida, né? Essa busca por aquilo que a gente está desejando, né? E é justamente isso, Ele tem algo novo, Ele tem algo muito melhor, Ele tem a salvação para nos dar, Ele tem vida eterna para nos dar. Isso é uma bênção que nós não podemos nem medir, não há nada e nenhuma tristeza nessa vida que possa superar essas duas bênçãos, a salvação e a vida eterna que Cristo dá a cada um de nós. Então isso muda toda a nossa vida, muda todo o nosso panorama, tira de nós aquele passado ruim e coloca em nós uma esperança nova, um presente novo e um futuro muito melhor que Deus quer dar para nós. Quando olhamos para frente, é isso que Paulo está dizendo quando ele diz prossigo. Quando nós olhamos para frente, para as promessas que Deus fez em Cristo Jesus, isso preenche a nossa vida. Preenche a nossa vida com ânimo, preenche a nossa vida com esperança, preenche a nossa vida com alegria de uma vida muito, mas muito melhor que nos está reservada quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Amados, que nós possamos viver assim, né? Nessa esperança maravilhosa e que possamos deixar para trás tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria. Deus não quer ver você triste. Deus quer que você tenha dias felizes, Ele tem uma vida eterna para te dar. Ele tem salvação para te dar. Ele tem grandes bênçãos ainda para que você viva nessa esperança e abandone a tristeza. Encha o seu coração com a alegria que vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê um dia muito alegre, que te dê uma semana muito alegre, que te dê um futuro muito alegre na presença de Deus, com novas experiências, com nova expectativa, né? Com alguma coisa que encha a sua vida e que isso seja a presença de Deus nela. Deus abençoe. Temos um hino aí, um cântico muito bonito. Preste atenção na letra, né? E com essa letra também, né? Fale com Deus, louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você.
Depois nós voltamos para orar com vocês. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Deus já fez. Que bom, amados, podemos viver essa esperança em Cristo Jesus, né? Que isso nos encha de alegria e não de tristeza com as coisas do passado. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Deus falou através da sua palavra, né, do cântico, mas agora nós vamos falar com Deus e pedir as suas bênçãos sobre a nossa vida, né? Se você tem costume ou não, curve a sua cabeça, mas principalmente pense em Deus agora, né? Busque a presença dEle, para que Ele possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida e te encha de alegria nesse dia. Vamos orar. Pai bendito, nós estamos aqui juntos, ó Pai, na Tua presença em oração, agradecendo, Pai, por esse momento que pudemos passar, Senhor, meditando um pouco na Tua palavra, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que essa palavra traz ao nosso coração. Pai, continua nos abençoando, ó Deus, dando a nós esse prosseguir, ó Pai, essa nova vida em Cristo Jesus. Enche o nosso coração de alegria, Pai. Nós não precisamos viver entristecidos, ó Deus, e sem esperança. Quando Jesus morreu na cruz para nos encher de esperança, para nos dar uma vida melhor na presença do Pai. Deus, faz isso na nossa vida, ó Pai, que ninguém mais possa passar por esse trauma, Pai, vivido com experiências ruins, pela depressão, pela opressão, pela angústia. Pai, se há alguém angustiado nesta tarde, ó Pai, limpa esse coração. Ó Deus, enche de esperança e de ânimo essas vidas, ó Pai, sabendo, Pai, que Tu tens muito ainda para
para fazer nas nossas vidas. Obrigado por cada vida que está aí. Continua abençoando, Pai, dando a eles esperança, Senhor, de uma vida em Cristo Jesus, ó Pai. Aqueles que estão acamados, que estão sofrendo de uma doença física, Deus, alivia suas dores, conforta, consola esses corações, ó Pai. Aqueles que estão desanimados, ó Pai, que a Tua mão esteja sobre a vida deles e que em Cristo Jesus eles possam vencer esta angústia, essa tristeza e ser alegres filhos Teus, Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aí na casa hoje, ó Deus. Dispensa as Tuas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. Também pedimos e continuamos intercedendo pelos profissionais da casa. Pai, tem misericórdia de cada um. Eles não têm medido esforços para cuidar, Senhor, desta casa com muito amor e carinho. Coloca no coração deles também a esperança em Cristo Jesus. E que eles tenham dias alegres, ó Pai, que eles possam trabalhar com amor, ó Deus, no seu coração. Pedimos também pela Adriana e a sua família, Pai, não nos esquecemos de interceder por eles, para que eles possam também, Senhor, ter forças físicas, emocionais e espirituais para continuar nesse trabalho que Tu colocaste nas mãos deles, ó Deus. Abençoa, Senhor, esta família. Agradecidos te somos, Pai, por essa oportunidade e por tudo aquilo que Tu tens nos dado, Pai. E também por nos ensinar, Senhor, a não valorizarmos mais aquilo que é triste, aquilo que é ruim nas nossas vidas, mas que nós possamos vencer essas tribulações e nos alegrarmos na Tua presença. É isso que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos sempre, Pai, orando em nome daquele que deu a sua vida por nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus continue abençoando vocês e que a casa a partir de hoje tenha muita alegria no seu coração aí, tá? Vivam sempre na presença de Deus. Grande abraço. Deus os abençoe. Deus tem coisas grandes ainda para fazer na vida de todos vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Amém.